Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra sobre o método de leitura 2.0. Antes da gente continuar, por favor, vocês fazer uma verificação. Vocês estão me ouvindo? Jair, Eduardo, Renan, Tamara, Reginaldo, Daniela, bem-vindos. Rodrigo, Lorena, Daniela, Cíntia, Marcel. Bem, muito obrigado pelo feedback. Então vamos continuando, ou vamos começar, né? Em primeiro lugar, só dando algumas informações técnicas ou sobre o procedimento, como vai ser conduzida essa palestra. Vou estar falando por cerca de 1 hora, falando sobre esse método, e no final da palestra eu vou estar abrindo um espaço somente para perguntas e respostas. Porém, se durante a palestra você tiver qualquer dúvida, vocês podem estar usando o bate-papo de texto para colocar sua pergunta. Dentro do possível, eu vou estar interrompendo, a palestra e estar respondendo a pergunta. Se não for possível, eu vou estar deixando isso para o final. Tá? Mas tendo qualquer dúvida, escreva aqui, não deixa passar. Uma outra informação que é muito importante do ponto de vista técnico é se algo acontecer durante este evento, por exemplo, você perdeu o som, não ficar me ouvindo mais, ou a congelar algo assim, uma das soluções para sanar o problema é você sair da sala e entrar novamente. Geralmente isso resolve a situação. Bem, já dadas essas informações, então vamos começar com a parte mais importante. Pô, eu também sou a parte mais importante, né? Tá me apresentando, para quem não me conhece, eu tenho toda uma formação em engenharia, administração de empresas, sou o diretor dessa empresa chamada Omnis, e tenho trabalhado com a área de aprendizagem e especialmente essa técnica que eu vou estar falando para vocês, que hoje eu chamo de leitura 2.0, por mais de 18 anos. Eu até imagino que para muitos deve parecer um pouco estranho como é que um engenheiro hoje está trabalhando com uma área voltada para o aprendizado. Realmente eu trabalhei com engenharia por mais de 10 anos, mas chegou num momento da minha fase profissional que eu percebi que eu estava assim bem descontente. Eu não estava realmente nada feliz com a minha profissão. Foi quando eu resolvi deixar a engenharia. O grande problema é que eu não sabia o que eu queria. E a única coisa que eu sabia, eu não quero mais a área de exatas. Eu quero algo mais ligado a pessoas, algo mais da área de humanas. Isso era a única coisa que eu sabia, mas não sabia exatamente o que eu queria. E nessa busca por algo que pudesse ser a minha atividade profissional, eu senti necessidade muito grande de ter de obter algum recurso que pudesse facilitar e acelerar o meu aprendizado. E por que isso? Porque eu estava percebendo que toda aquela minha experiência de quase 10 anos numa área de exatas, aquele tipo de informação não ia ser útil para mim, numa nova atividade. E eu estava precisando de uma forma mais rápida de encurtar o prazo. Não dava mais para esperar mais 10 anos, sei lá, 5 anos de faculdade, mais 10 anos de atividade. Eu precisava estar encurtando o meu tempo, para que eu pudesse ter mais conhecimento, mais aprendizado em menos tempo e assim poder atuar numa nova área. Foi nessa busca por alguma ferramenta que me facilitasse, que eu descobri o que vocês vão estar conhecendo aqui, que hoje eu chamo de leitura 2.0. Na época era conhecido como photo-reading ou fotoleitura. E aí que eu fui para os Estados Unidos, fiz toda a formação com o criador do método, e quando voltei para o Brasil comecei a aplicar, e no momento de estar aplicando, usando, foi quando eu comecei a perceber o quanto aquilo ia ser útil para as pessoas. E de repente aquilo que era uma ferramenta para o meu aprendizado, eu descobri como a minha área profissional, como
onde eu quero estar atuando para ajudar as pessoas a aprenderem mais. Que foi essa a minha experiência. Então o que eu quero é estar podendo contribuir com outras pessoas para que elas consigam ter uma facilidade maior no seu aprendizado. Então, de repente, a ferramenta se tornou a minha área profissional. E essa atividade, né, desses 18 anos, ele visa realmente ajudar pessoas a poderem estudar mais, ler mais, aprender mais. Mas vocês devem saber muito bem que o aprendizado não é só isso. Ele envolve foco, organização, estratégias, que uma delas eu vou estar falando hoje, para que realmente o tempo de absorção ou de entendimento de uma informação seja menor. Então é isso que eu ofereço hoje para as pessoas. E eu ofereço isso baseado em 3 trabalhos, que eu chamo da trilogia da aprendizagem. Um deles, que vocês vão estar vendo daqui a pouco, que é o Leitura 2.0, que foca apenas o uso da leitura como uma ferramenta de aprendizagem. O outro trabalho é o chamado Aprender a Aprender, que aborda as outras formas de aprender que vão além da leitura. A leitura é apenas um item, é apenas uma estratégia. Existem muitas outras estratégias que podem estar facilitando e acelerando o aprendizado. E um outro trabalho que é mais recente, que eu faço mais pela internet, que é o Estudar Melhor. Como estudar melhor? Que ele envolve mais o trabalho interno. Não é só ter estratégias, como tanto a leitura 2.0 como ao Aprender a Aprender, mas também você ter a atitude correta que facilita o aprendizado. Bem, isso aqui é só uma visão geral, né, de como eu consigo realizar essa minha missão, que é ajudar no desenvolvimento e no aprendizado das pessoas, mas o nosso foco de hoje é o item Leitura 2.0. Eu imagino que vocês têm uma percepção muito clara do mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num mundo que a gente pode chamar de um mundo de excesso de informação. Só para vocês terem uma ideia do que se está chamando de excesso de informação, existe uma pesquisa feita por uma universidade americana, onde eles quantificaram o quanto de informação existia na época no mundo. E aqui a gente está falando de todas as mídias, né? Não é só um jornal. A gente está falando de vídeos, estamos falando de programas de rádio, podcasts, tudo isso são mídias. E nesse trabalho, eles conseguiram quantificar o quanto que as pessoas recebem de informação por dia. De todos os meios. E o resultado está aí nesse número, que é o segundo item desse slide. Onde eles perceberam, eles descobriram que cada pessoa recebe, em média, o equivalente a 176 edições de um jornal. Né? Você imagina o jornal da sua cidade. Pensa em uma edição, aliás, pensa em 76 empilhadas, uma em cima da outra. Isso é o quanto de informação que você recebe por dia. E uma outra coisa que eles descobriram é que essa quantidade está aumentando dia após dia. E que a previsão é que a cada 2 anos essa quantidade de informação simplesmente dobre. Ou seja, em 2015 você não vai estar recebendo um estímulo diário de informação equivalente a 176 jornais, mas sim equivalentes a 352 jornais, ou edições de um jornal. Então esse é o mundo que a gente vive hoje, que por um lado tem muitos benefícios, mas por um outro lado ele traz uma consequência que o fato de você ter tanta informação ou tanto estímulo disponível, você perde a sua atenção. Aliás, sua atenção fica
segmentada para várias coisas. E quando é necessário ter algo que envolva muita atenção, por exemplo, como estudar, a pessoa já perdeu essa habilidade, porque ela está acostumada a sempre estar jogando a atenção dela em tudo que está à sua volta. Que por um lado é bom, mas por um outro lado não permite que as pessoas consigam se aprofundar na informação. Então isso aqui é um lado negativo desse mundo de excesso de informação. E eu até acredito que, pensando agora, né, se a gente for pegar esse excesso de informação e apenas pensar em materiais escritos, o quanto que você precisa ler, o quanto que você precisa estudar, eu acho que a experiência de muitos de vocês aqui presentes é muito bem retratada pela imagem que está aí na tela. Onde você olha ou tem a percepção de ter várias coisas para olhar e ler, mas entra totalmente num estado que não permite que você consiga lidar com a informação. Eu até acredito que muito das experiências que vocês têm são algumas dessas que eu estou retratando aqui na frente. De quando olha nessa quantidade de livros, jornais, revistas, periódicos, relatórios, o que seja, né, vem toda uma experiência de frustração, talvez de cansaço, mas de total incapacidade de poder lidar com aquilo. E com isso, muita ansiedade. E como uma consequência disso tudo, esquecer com facilidade. Isso é verdade para vocês, gente? Isso que eu estou colocando aqui na frente é verdade? Vocês podiam responder aqui para mim? Por acaso vocês passam por alguma dessas experiências quando você se depara com muito material a ser lido? Né? Roberto falando que sim, Daniela sim, Caio sim, Renan, né? Eduardo, tá? Obrigado, Lorena. Tá, então, Daniela, meu maior problema é esquecer o que eu estudei. Sem dúvida, você não está sozinha, Daniela. Eu acredito que quase todos aqui têm essa mesma dificuldade. E se fosse possível? E se fosse realmente possível vocês darem conta de tudo que vocês precisam? Né? Se a sua experiência não fosse essa que está aqui, mas sim fosse exatamente pelo o contrário, como é que seria isso para vocês? Vocês podem me responder aqui. Vocês conseguem imaginar uma situação onde você pode dar conta? Daniela está colocando pura utopia. Laura está falando como. O como eu vou falar, vou dar algumas dicas daqui logo. Mas vocês conseguem imaginar? Mesmo sendo uma utopia, mesmo sendo um sonho, vocês não conseguem imaginar vocês dando conta do que vocês precisam? Será que vocês estão assim tão perdidos com esse excesso de informação que vocês não conseguem vislumbrar uma luz no final do túnel? Tamara, o problema não é só o tempo, mas sim fixar o que foi estudado, sem dúvida. Reginaldo, talvez se o dia tivesse 48 horas, sem dúvida. Né? Eduardo, eu tento diariamente, eu tento diariamente, embora nem sempre consiga. Né? Daniela, no momento não vejo como isso é possível. Vamos ver. Perceba o seguinte, vocês com certeza já tiveram alguma dessas experiências que estão colocadas aqui na tela. De sentir-se empoderado, ou seja, de sentir que tem o poder de realizar algo. Aqui eu não estou falando só de leitura, tá? De sentir relaxado, com tempo para fazer o que você precisa, de se sentir capaz de fazer. Com certeza vocês já tiveram situações na vida onde vocês conseguiram dar conta do que vocês precisavam. Conseguiram entender, absorver uma informação que vocês estavam precisando. Isso não é verdade para vocês?
Já não passaram por esse tipo de situação? Né? Obrigado, Érica. Né? Perceba. E, né, vários estão colocando aqui, Patrícia, Anderson, Camila, tá? Que sim, tá? Vocês conseguem, vocês já tiveram isso. Perceba, não é uma utopia eu falar que vocês têm a capacidade, porque vocês já tiveram essa experiência. Vocês já tiveram essa experiência como desse garoto que está aí na tela. Né? Essa sensação de sucesso em conseguir. Porque a capacidade vocês todos têm. Vocês têm a capacidade de trabalhar ou absorver qualquer tipo de informação. Então, está colocando aqui. Sim, entretanto, aprendo muito mais quando não há pressão quanto ao tempo. Realmente, Thaís, né? Uma coisa que acontece hoje em dia, desse mundo de excesso de informação, é a falta de tempo. Aliás, eu acho que o maior problema é a falta de tempo. Não é tanto o excesso de informação, mas é não ter tempo para poder lidar com tudo que se precisa. Mas eu vou apresentar uma solução aqui, mesmo em relação a tempo. E como eu estava falando, por que vai ser possível isso? Porque vocês têm a capacidade. Vocês têm capacidade de absorver muita informação. Tá bom, mas deve estar aparecendo para vocês, mas como é que isso é possível? O que está acontecendo é que, apesar de vocês terem a capacidade, algo está segurando vocês. Apesar de vocês terem a capacidade de processar muita informação, vocês não estão conseguindo ver qual que é o caminho para se chegar nisso. Na verdade, o caminho que vocês olham sempre leva você para uma experiência não muito boa em relação ao aprendizado. E por que isso acontece? Apesar de se ter a capacidade, vocês não estão conseguindo. O que acontece é que vocês possuem um sistema de ideias, crenças ou paradigmas que, na verdade, é um sistema limitante. Vocês têm ideias, aquilo que vocês chamam talvez das suas verdades, que na verdade estão limitando a sua capacidade. Ou melhor, falando de outra forma, não estão permitindo que vocês usem melhor o que vocês já têm. Novamente, gente, não é falta de capacidade, mas sim é estar preso a ideias limitantes. Do tipo, né, sempre tenho que entender tudo. Né? O ler é muito importante, não posso perder nada. Né? Sempre tem que ler de uma forma linear, não posso pular nenhuma página, não posso pular nenhum capítulo. E que para mim é até que eu acho que é até algo bem de uma forma bem inconsciente para muitas pessoas, é achar que entender e ler eles estão ligados. Na verdade, entendimento e leitura são duas experiências distintas. São duas experiências diferentes que têm suas próprias exigências. Bem, então como sair disso? Como poder sair, né, ou tirar essa pedra que está no caminho? Essa pedra que são os seus paradigmas, as suas ideias. Aqui eu vou usar uma solução apresentada pelo Albert Einstein. Né? Einstein falava, né, que os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Perceba, se vocês estão tendo uma dificuldade com leitura, uma dificuldade com o aprendizado, ou melhor, com o estudo, a solução não está nesse nível.
A solução está em outro nível. Não está na leitura em si, mas está num outro ponto de vista, um ponto de vista mais amplo, onde é possível você ver a solução. Jair está colocando aqui, falta propósito no processo de leitura. Concordo plenamente, Jair, falta objetivo, mas isso aqui eu vou estar falando mais para frente. Né? E por que é necessário ter objetivos? Esse novo paradigma, ele vem dessa nova forma de pensar. Né? Não vou olhar mais para a leitura em si, eu vou olhar para algo que é além da leitura. E o que está além da leitura? É começar a entender que ler é meio, ler não é fim. Quando você entra, vai fazer uma pesquisa na internet, você não está preocupado em ler, você está preocupado em ter uma certa informação. Quando você pega um livro, né, você não está preocupado, apesar de muitos começam a pensar nisso, eu preciso ler, mas na verdade o que você está querendo é obter informação. Por isso que eu falo, ler não é fim, mas um meio para que você tenha informação, para que você consiga aprendizado, entendimento e prazer, né? Lazer em alguns momentos. Então esse novo paradigma, ele envolve o que você quer conseguir, o que você quer conseguir daquele material escrito. E quando eu falo material escrito, gente, pode ser um blog, pode ser uma página, um site, uma revista, um jornal, um livro, tudo, qualquer fonte de informação que esteja nesse formato. Né? O que você quer conseguir disso? E conseguir, sei lá, esse aprendizado, essa informação, evidentemente que nós temos que começar agora a levar em conta dentro do tempo que você dispõe. Pois já que tempo é um fator extremamente limitante hoje em dia. Então o foco principal desse novo paradigma é: esqueça a leitura e foque na sua necessidade. Né? Não é só que, como o Bob está colocando, conteúdo. Né? O que você vai fazer com conteúdo? Né? Por isso que eu falo, é na necessidade. Qual a função que você vai dar para aquela informação? Então essa nova solução é entender que ler em si não é importante. Mas o que é importante realmente é você entender, aprender a informação que está lá, que é necessária para você. Muitos ainda podem estar achando que isso não, mas parece que os dois, mas para poder entender eu tenho que ler. Não, não é bem assim. Você pode ler de formas diferentes que vão trazer um entendimento de uma forma muito mais rápida. E não do que vocês costumam fazer, que vocês estão esquecendo, vocês não estão retendo a informação e, com certeza, ficando extremamente frustrados e desanimados na hora de estar estudando. Então, como lidar com esse novo paradigma? Como é que deve ser essa forma de ler para que eu tenha mais entendimento? Para a gente poder responder isso, né, novamente, é sempre estar olhando o que você quer. E aquilo que você quer, como você pode entender aquilo de uma forma mais rápida. Isso exige muita flexibilidade. Aqui o que eu vou estar falando é uma solução que não é fazer a mesma coisa sempre, mas sim uma solução que é fazer o que você precisa em função da sua necessidade. Isso vai exigir muita flexibilidade. Isso só será possível se você conseguir usar a leitura de uma forma que realmente gere aprendizado. Usar a leitura da forma como o seu cérebro aprende. E por que eu estou falando do cérebro?
porque o cérebro é o nosso, vamos dizer assim, o nosso órgão responsável pelo aprendizado. Então a ideia aqui qual que é? Como eu posso estimular o meu cérebro, usando uma informação escrita, para que eu consiga mais aprendizado em menos tempo? E para poder responder isso, vamos estudar um pouquinho como é que nós aprendemos. Como é que esse processo, do ponto de vista um pouco mais macro, do ponto de vista um pouco mais geral, como é que esse processo que acontece no nosso cérebro que gera aprendizado? Faça o seguinte, pense em algo, gente, pense em algo que você, hoje você sabe fazer muito bem, algo que você precisou aprender. Quando você olha para essa habilidade, você fala, não, isso aqui eu sei, isso aqui eu aprendi. Agora, isso que você aprendeu, você nasceu sabendo? Óbvio que não. Teve algum momento da sua vida que você não sabia. Mas chegou uma certa situação, num certo contexto, numa certa necessidade, que você resolveu aprender. Eu estou falando isso porque todo aprendizado começa com um objetivo. É um momento que você toma uma decisão. Isto me interessa. Isto eu quero saber mais. Nesse momento você criou um objetivo. Mas não é só o objetivo. O objetivo é o ponto inicial. Junto com o objetivo, você tem que também entrar num estado que leve você a fazer, que leve você a aprender. O objetivo dá direção, mas junto com isso tem que ter o estado que tem a motivação, que eu chamo de um estado de aberto a aprender. É um estado que você tem curiosidade, que você tem determinação, que você tem persistência, que você tem interesse, ou seja, tem várias emoções, sentimentos que juntos fazem você ir para a ação, faz você fazer acontecer. E quando você quer, quando você tem realmente interesse, você faz de tudo. Você não fica preso a uma estratégia. Você usa várias estratégias. Você vai ler, você vai conversar, você vai assistir uma aula, você vai trocar ideias com amigos, você vai tirar dúvidas com o professor, você vai assistir um vídeo, vai ver vídeos no YouTube, pesquisar na internet, ou seja, você usa todos os seus recursos. E perceba que isso é algo extremamente natural. Porque naturalmente a gente procura criar mais estímulos no cérebro. Como assim? O nosso corpo está em contato com o mundo exterior através dos nossos sentidos. Visão, audição, gustação, olfato e tato. Cada um desses sentidos está ligado a áreas diferentes do cérebro. E quanto mais áreas do cérebro você estimula, você está auxiliando uma maior conexão entre os seus neurônios. Os seus neurônios ficam mais ativados. E quanto mais ativados, eles vão criando caminhos novos. Isto é o aprendizado. E ele vem através de estímulo, não de um, mas de estímulos diferentes. Gente, até aqui está indo tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Alguma coisa não ficou clara? Obrigado, Jair. Érica também, obrigado. Eduardo. Thaís, Patrícia, Bob e tal. Então vamos lá. Tranquilo, obrigado, Reginaldo. Então, você tem um objetivo, você entrou num estado que facilita você ir atrás, que eu chamo do aberto a aprender, aí você começa a fazer, que são o uso de estratégias diferentes. E uma outra coisa que vai estar acontecendo no aprendizado é que você sabe muito bem que o aprendizado ele não é instantâneo. Ele exige tempo. Aliás, ele é um processo gradual. Por que ele é um processo gradual? Para estar podendo criar essas conexões entre os seus neurônios.
Ele não é, né, não é algo imediato. Ele pode surgir, mas depois ele pode até se desconectar de novo, se não for usado. Então, para se tornar isso permanente, você precisa estar sempre estimulando, estimulando. E nesse processo gradual, aqui vai entrar uma outra coisa que é do funcionamento do nosso cérebro. Eu estou simplificando, né, algo que é, na verdade, bem complexo. Existe uma outra situação no funcionamento do nosso cérebro que envolve as funções de hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Nós temos um hemisfério direito que tem a função, entre várias, mas uma das funções do hemisfério direito é perceber significado, perceber o todo. O hemisfério esquerdo, uma das funções dele é trabalhar com detalhes, pequenas informações. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Vocês estão olhando essa imagem, vocês estão vendo uma imagem aí de um campo de futebol. Agora minha pergunta é o seguinte: quem fala que isso aqui é um campo de futebol? É o hemisfério direito que percebe significado todo, ou é o hemisfério esquerdo que percebe detalhes? Para vocês, quem fala que isso aqui é um campo de futebol? O hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo? Vocês podem responder aqui para mim, por favor? Direito. Então vários falando direito, Roberta falando esquerdo, Reginaldo também esquerdo, direito, opa, mais um, Renan também esquerdo. Tá, esquerdo. Tá. Bem, até agora parece que está meio a meio aqui. Quem diz que isso aqui é um campo de futebol é o hemisfério direito. Deixa eu tentar explicar isso pelo contrário. O que o hemisfério esquerdo vê? O hemisfério esquerdo ele está vendo linhas, círculos, semicírculos. O que o hemisfério direito está vendo? Que este conjunto de linhas, círculos e semicírculos organizados desta forma em particular é igual a campo de futebol. Vamos dizer assim, é algo um pouco mais complexo, né? Ambos são importantes. Um está vendo algo específico, coisas específicas, e o outro está vendo a percepção ou significado daquele conjunto. E por que eu estou falando isso? Porque todo aprendizado ele exige que você tenha visão geral e que você perceba detalhes. Se você só tem visão geral de uma informação, você fica superficial. Se você só tem detalhes, que é o que aconteceu com a gente na escola, né, você não tem entendimento, então você decora, você tenta memorizar a informação, para poder passar de ano e depois esquecer. Então o aprendizado ele exige os dois, que você consiga ter uma referência, que eu estou chamando de visão geral, para que os detalhes façam sentido. E uma outra coisa que acontece no nosso processo de aprendizado, que ele acontece em dois níveis. Num nível perceptível, que eu chamo de consciente, e num nível não perceptível, que eu chamo de não consciente. E para mim os dois funcionam da seguinte forma. Antes disso, pergunta para o grupo. Para vocês, o aprendizado ele é mais consciente ou ele é mais não consciente? E aqui a gente vai usar aqui um outro recurso desse sistema, que eu quero que vocês votem. Para vocês, o aprendizado é mais consciente ou ele é mais não consciente? Olha, gente, vocês não olham, não conseguem ver o resultado, mas ele até agora está 12-4 para o não consciente. 13-5, 15-5 para o não consciente. 17-5, 19-6. Bem, já é mais que o suficiente. Então, a grande maioria está falando que nosso aprendizado é muito mais não consciente.
Vamos voltar aqui para a tela. Realmente o nosso aprendizado é muito mais não consciente. E por que isso? Aliás, segundo alguns trabalhos científicos, eles falam que praticamente 99% do nosso aprendizado é não consciente. Tentem ver isso como se... primeiro, são duas coisas que não são separadas. Uma depende da outra. Mas essa relação consciente e não consciente, eu gosto muito de fazer uma analogia como esse iceberg. O consciente é a ponta do iceberg, ou seja, aquela ponta que flutua, que é aquilo que os navios vêm. E a parte de baixo, que é a maior parte do iceberg, é o não consciente. Agora, essa ponta que está em cima, que é o consciente, ele só é perceptível, ou ele só aparece, porque existe uma massa embaixo que dá sustentação. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa de informações ou de experiências de vida, e quando eu falo experiências de vidas, eu estou falando desde a nossa concepção até hoje. Nós temos registros, informações e aprendizados nesse nível, que na verdade eles dão sustentação para que a gente tenha consciência de coisas nesse mundo que a gente vive. Jair, por que o cérebro absorve mais amplamente as informações através do subconsciente? Eu diria, Jair, que é uma questão até de segurança. Você tem um inconsciente ou não consciente que ele processa milhões de bits de informação ao mesmo tempo. E temos um consciente que processa alguns milhares de informações ao mesmo tempo, ou bits de informação. Você tem um não consciente que ele processa várias coisas ao mesmo tempo. E um consciente que é mais linear. E por que isso? Como eu falei, é um sistema de segurança. Porque se você fosse capaz, sei lá, você sai na rua. Bem, eu moro aqui em São Paulo, então vou dar essa referência aqui, andando na Avenida Paulista. Ou você andando na avenida, né, principal aí da sua cidade. Você vai estar recebendo, ao mesmo tempo, milhares de estímulos. De pessoas, das roupas das pessoas, dos sons, né, de cores, de carros ou pássaros, árvores, né, tudo isso o seu cérebro vai estar captando. Só se você fosse capaz de perceber tudo que você recebe, eu tenho certeza que todos enlouqueceriam. É muita informação. E não só isso. Se você fosse capaz de lembrar de tudo que aconteceu com você, você enlouqueceria. Então é um sistema de segurança. Nós recebemos muita coisa, que são processadas, sem dúvidas. Não quer dizer que tudo gera aprendizado, mas pode estar gerando aprendizado. E o lidar com o mundo é algo meio restrito, sim. Tá? Não tem nada de errado, é apenas uma forma de funcionar. Então, o consciente depende do não consciente. Então, é porque o não consciente que dá a sustentação para você estar percebendo as coisas de forma consciente. Então, gente, como é que nós aprendemos? Com objetivo, estando no estado melhor, né, sendo flexível ao usar várias estratégias, entendendo que tem que haver uma percepção de todo e detalhe, e que é algo que acontece em dois níveis, um nível consciente e um nível não consciente. Agora, por que eu estou falando de tudo isso? Que, como eu estava falando antes, vocês estão passando por uma dificuldade que é ter muita informação escrita e pouco tempo. Vocês estão lidando com essas informações escritas, nesse tempo reduzido, de uma forma que não está ajudando. Onde vocês relataram aqui, que está gerando frustração, pouca retenção, pouco entendimento da informação. Aí eu falei, a solução, gente, não está na leitura. A solução está em mudar os paradigmas. Olhar a situação de outra forma. E qual é essa outra forma? É entender que ler não é importante. Ler é apenas um meio
Um meio para quê? Para se conseguir uma certa informação. E é uma informação que vai satisfazer uma necessidade. Se a gente está focado numa necessidade ou em ter uma certa informação, a nossa experiência durante a leitura tem que ser de entendimento, de retenção e aprendizado. Então, como é que nós aprendemos? Aí eu comecei a falar sobre a forma como o nosso cérebro aprende. Então, a proposta desse método é: traga a forma como você naturalmente aprende para uma atividade de leitura. Faça a mesma coisa. Como assim? Como vocês viram aqui, nós aprendemos com objetivo, estando no estado melhor, né, com várias estratégias, trabalhando todo para o detalhe, e no nível consciente e no não consciente. Então, qual é a proposta? Leitura 2.0, né? E por que 2.0? Porque ele é uma evolução da leitura. O que você deve fazer nesse processo de leitura 2.0? Antes de ler, tem um objetivo. Aliás, o que você quer? Aliás, não é que você vai ler, né, que você queira ler, mas o que você quer extrair daquele material escrito. O que você vai fazer com aquela informação? Qual o uso que você vai dar para ela? E junto com isso, concentre-se. E aqui eu estou falando concentração, gente, antes de ler. Porque o ponto de que vocês estão é que vocês ficam concentrados em função do material. Se o material é interessante, vocês se concentram. Se o material não é interessante, vocês perdem concentração. E aqui o propósito é: fique concentrado independente do material. Principalmente quando você não gosta muito dele. E muitas vezes ele é o mais importante. Outra coisa, a gente fala de usar várias estratégias. Quais estratégias no caso de uma leitura? Visão geral primeiro, para depois ir atrás dos detalhes. E uma outra coisa aqui, que é aí que vai ser a parte, vamos dizer assim, revolucionária desse método chamado leitura 2.0, é você poder trazer o não consciente também para o ato de ler. Porque foi falado objetivo, concentração, visão geral, detalhamento, são todas estratégias conscientes. Agora, vocês têm que usar essa capacidade imensa que vocês têm, que é o não consciente, também na leitura. E aqui entra aquilo que eu chamo da leitura intuitiva, ou também alguns conhecem como fotoleitura, que é apenas uma técnica para aproveitar uma capacidade que todos nós temos de processar informação num nível não consciente. Gente, até aqui tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Que agora eu vou detalhar um pouquinho o que se faz em cada uma dessas etapas. Tá? Obrigado, Daniela, né? Reginaldo, Érica, né? Como eu não vejo vocês, né? Por isso que eu às vezes preciso estar perguntando, tá? Chamando um pouco vocês para ver em que nível vocês estão, né? Ótimo. Tá, muito obrigado, Laura, Thaís, Érica. Então, o que é esse método de leitura 2.0? Ele não é um método onde você tem uma estratégia, mas são várias estratégias. São estratégias, cada um dá algo, né? Uma estratégia para trazer concentração, uma estratégia para definir objetivo, uma estratégia para você lidar com a parte do lado direito do cérebro, que é mais de visão geral, outra estratégia, né, para dar, né, detalhamento, ou seja, de ir atrás do que você quer. Lógico, tudo isso envolve um tanto de leitura, mas sempre dando esses focos. E como é que você vai fazer isso? Objetivo. Vocês sabem definir objetivo, gente? Vocês já pensaram nisso? Quando você pensa em estudar, ou quando você pensa em ler, vocês sabem definir objetivo? Reginaldo, é meta, mas como definir?
O ponto, né, o que é objetivo, né? Ele está falando o que eu desejo, Laura fala, tirar do texto o que é importante. Uma pergunta, Laura, agora, como é que você sabe o que é importante para você? Bob está falando, eu vou fazer, mas vocês estão me colocando foco, ótimo, mas como definir o objetivo? E aqui, lógico que tem muitas formas. Eu vou dar aquilo que para mim acho que é o mais prático. Daniela, no meu caso, na faculdade, o professor já disponibiliza um roteiro com os objetivos que você tem que buscar no livro. Tá, isso é uma coisa que ajuda, tá, que a Daniela está colocando. E uma outra coisa, né, de objetivo, não fique só dependendo do que os outros estão pedindo, apesar de que isso também ajuda. Mas seja guiado, gente, pelas suas dúvidas, pelas suas perguntas. O cara está colocando o que contém no edital do concurso, né? E para quem vai fazer concurso público, o edital é o seu norte, é a sua maior referência, né? Do que você tem que estudar. Porém, durante o estudo, o teu objetivo são as suas dúvidas, aquilo que você não entende. Principalmente falando em estudo. É lógico, porque você precisa entender para poder tirar nota e assim conseguir o cargo que você precisa. Tá? Então isso aqui, lógico, não é só perguntas e dúvidas, mas na situação que muitos estão aqui, que envolve estudo, esse vai ser o seu maior foco, ou melhor, vai ser a forma de você ter mais foco e de você ter mais clareza do que você está precisando. Thaís, acabo lendo tudo, pois acho tudo importante. Principalmente por ser da área de saúde e não querer perder um detalhe. Thaís, realmente eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu acho que aí tem um fator limitante, Thaís, que é tempo. Você tem tempo para pegar todos os detalhes? Aliás, gente, né, eu não estaria falando sobre esse método se todos nós tivéssemos tempo. O grande ponto aqui é que nós não temos mais tempo. Existe muita coisa que é bom, né? Muita coisa de fácil acesso, só que nós não temos 24 horas. Olha, o dia tem 24 horas, só que nesse dia você tem que dormir, você tem que, né, trabalhar, né, descansar, tem tempo para algum lazer, e no fundo você vai olhar, se for pensar em estudo, talvez, se você só também está trabalhando, você vai ter talvez 2, 3 horas por dia. Tá? Então, e esse tempo nosso está ficando cada vez mais curto, e vocês sabem disso. Então, por isso, vocês precisam de outras coisas. O que se tinha antes não está mais funcionando por falta de tempo. Então, uma forma de você adquirir tempo é foco. E da onde vem o foco? Uma das dicas é essa que eu estou dando. Suas dúvidas. Vá atrás das suas dúvidas. Entenda, não vai dar para você ver tudo. Mas vá atrás daquilo que você tem curiosidade ou você não sabe direito. Você vai começar a perceber que quando você começa a fazer isso, você acaba até pegando mais informação em menos tempo. Porque fica tudo mais interessante. Antes, vocês apenas liam, mesmo lendo coisas que não estavam entendendo, eram chatas. Aí você perdia a concentração. Aí reduziu o rendimento. Quando você tem o foco, que é a pergunta, você mantém a concentração. Aí você mantém o rendimento. Aí então, no caso, você acaba absorvendo mais. Em relação à concentração. Imagino que muitos de vocês, quando vão ler, começa a ler e de repente a cabeça vai para algum outro local. Vamos falar de estudo. Talvez isso aqui é uma situação bem mais comum. Você começa a ler, aí você está lendo, sei lá, algo de medicina, como foi colocado aqui, e de repente você já está pensando em sair com os amigos, pensando em colocar um post no Facebook, pensando, puxa vida, quando é que
agora está terminando o ano, já tem que pensar nas férias, para onde eu vou viajar. Aí fica lá, meia hora, uma hora, e depende de quando você dá conta, viajou o mundo e olhou e falou, poxa, mas eu não retive nada. Aí você é obrigado a ler de novo. Então você precisa arrumar uma maneira de diminuir, não é que você vai terminar, mas vai diminuir esses pensamentos que atrapalham. Além de ter um objetivo, principalmente guiado pelas dúvidas e perguntas, minha outra sugestão é o seguinte, e vamos fazer junto comigo isso aqui. Eu quero que você respire profundamente, solte a respiração, feche os olhos e mantenha a sua atenção na sua respiração. Apenas percebendo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Apenas inspirando e soltando o ar e observando o ritmo da sua respiração. Então, por favor, agora abra os olhos. Me diga o seguinte, quando vocês estão com a atenção na respiração, como estavam os seus pensamentos? Enquanto vocês estavam acompanhando aquilo que eu estava falando, mantendo a atenção na respiração, como ficaram os seus pensamentos? Laura falou a mil, eu já converso com você, Laura. Renan, sem pensamentos, foco na respiração, sem pensar em outra coisa. Meu foco estava centrado no ritmo, não havia pensamentos em branco. Tá? Se você trouxe o foco para a sua respiração, os pensamentos diminuíram. Isso, gente, é uma técnica muito simples. Você está estudando. Aliás, vai começar, antes de começar a estudar. Antes de começar, para, o que você quer? Pergunta, dúvida, o que eu vou procurar nesse material? O que eu quero saber mais? Tá, começou com o objetivo. Antes de começar a ler, inspira, solta a respiração e fica alguns segundos prestando atenção na sua respiração. Isso vai diminuir aqueles seus pensamentos. Então, quando você abrir os olhos, você vai ter mais atenção naquilo que você tem que ler. Se de repente, durante o estudo, a leitura, se desconcentrou de novo, presta atenção de novo na respiração. Se fala o que você quer, sua dúvida, e abre os olhos e continue. É algo que se gasta poucos segundos, mas traz rendimento. O João está colocando aqui. Já fiz um curso de leitura dinâmica para aprender a ler rápido. Este não é para aprender a ler rápido. Obrigado por você ter feito essa pergunta, João. Tá? O método leitura 2.0, ele não foca na rapidez de leitura. E por que não foca na rapidez de leitura? Porque, dentro da minha visão, a rapidez de leitura não é a solução para a situação que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a rapidez de leitura ela ainda está presa no mesmo paradigma que eu coloquei do início. Existe um paradigma sobre o ato de ler que é limitante. Tem vários motivos para isso, não vou estar entrando nesses detalhes, que numa situação que a gente está vivendo hoje, de muita informação em pouco tempo, a gente não está dando conta. O ler rápido ajuda até um certo ponto. Mas se você ainda fica na mesma coisa de apenas estar memorizando informação. O que eu estou colocando como uma solução ou uma outra solução não olha para a leitura. Esqueça a leitura. Leitura é meio. Mas foque no que você quer entender. Por isso que eu falei da forma como o nosso cérebro funciona para aprender. E traga essa mesma forma para o ato de ler. Por isso que tem que ter o objetivo, você trabalhar a concentração, lidar com o inconsciente que eu vou estar falando, trabalhar com visão geral e detalhamento. Que é esse conjunto que vai trazer o entendimento. Perceba, não é uma leitura. Envolve leitura, mas não é o foco, mas trazer um entendimento.
Por que a gente lê? Para entender algo. Tem momentos que a gente quer pouca coisa e outros momentos que a gente quer muita coisa. Por isso, para mim, a velocidade não é importante. Apesar de que com esse método, naturalmente, as pessoas já começam a ler mais rápido. É um ganho secundário do método. Objetivo, estado melhor. Aí entra aquela parte que é a leitura intuitiva, né? Que é talvez a coisa mais diferente desse método. É você usar um material escrito, ou aquele material escrito, para estimular o seu lado inconsciente. E como é que se faz isso? Você simplesmente põe um livro na sua frente. Se quiser, para um pouco, presta atenção na respiração e começa a folhear. Folhear sem ler. Como uma criança que não sabe ler, que gosta de só ficar vendo figura, é algo parecido, mas num ritmo. Vai só folheando, folheando. Você pode falar, poxa, mas eu não vou ter entendimento. Sim, não vai ter entendimento, porque o entendimento ele acontece no nível consciente. Aqui a gente está usando o nível não consciente. Ou seja, só o fato de folhear, o seu cérebro está captando aquelas informações. Aquilo é um estímulo e vai ser processado. Pode ou não estar gerando aprendizado, mas é organizado e processado isso. Porque depois, quando você volta para o livro, né, porque o método são várias etapas de lidar com o livro, quando você volta para o livro para fazer uma visão geral ou para fazer um detalhamento, já existe algum registro de informação na sua cabeça. Então, que experiência ele acaba trazendo? Ele começa a tornar a experiência da leitura mais fácil. É como se você estivesse lendo um livro pela segunda vez. Porque um estímulo já foi feito. Algo já foi processado. Então, quando você vai para o consciente, algo fica facilitado. Apesar de ser uma atividade que eu entendo que é até meio estranha. Apenas folhear, sem se preocupar em ler. Mas você pode fazer isso bem rápido. Aí sim, você para, aí você volta. Primeiro, agora eu vou fazer a chamada visão geral. E para que fazer uma visão geral? Como estava falando no aprendizado, a gente precisa ter uma referência da informação. A visão geral aqui é você saber o que o livro está te oferecendo. E entenda, o que está escrito na capa não é suficiente. Você lendo coisas do início e final de um livro, você começa a ter uma visão, esse livro me oferece algo, me oferece isso. Você começa a perceber, né, também como ele está estruturado. Onde pode ter informações que possam ser do seu interesse. É dar esse olhar geral para você começar a criar uma relação com o livro. Não apenas começar a ler, mas falar o que ele me oferece. Lendo capa, contracapa, índice, prefácio, talvez o primeiro capítulo, o último capítulo. Depende da situação, mas é o suficiente para você perceber o que ele te oferece. O Fabrício está me fazendo uma pergunta aqui. Mas sempre o folhear, o fotoler gera o aprendizado? Fabrício, o fotoler gera estímulo. É um estímulo não consciente. Se ele vai gerar aprendizado, aqui tem que ter outros fatores. Está ligado ao objetivo, vai estar ligado à sua necessidade. Tem muitos outros fatores. Perceba, o aprendizado, como eu falei antes, ele acontece em dois níveis, inconsciente e consciente. E muitos relataram aqui que ele é muito mais inconsciente. Aqui a ideia da leitura intuitiva é você aproveitar essa capacidade. Certo que quando você faz isso, você não tem a percepção do aprendizado. Ele é uma etapa, mas você não tem a percepção. E onde você vai ter a percepção do aprendizado? Quando você vai para as outras etapas, que é visão geral e detalhamento. Mas muitos podem perguntar, mas o que se ganha com isso?
Aquilo que eu falei antes, como já houve um estímulo e certas conexões neurais começaram a ser criadas, quando se volta para o livro para fazer visão geral e detalhamento, muitas vezes a experiência é de como se estivesse lendo um livro pela segunda vez. Porque já existe algo. E depois você tem a percepção de consciência daquele algo. Essa eu entendo que é uma parte bem diferente do método, mas é que ajuda muito. O importante é entender que essa estratégia ela tem que ser feita junto com as outras. Não é ela que vai dar tudo. Aliás, nenhuma delas dá tudo. É o conjunto que dá tudo. Deixa eu ver aqui. Reginaldo, fotoler é o ato não consciente. Sim, fotoler é um ato não consciente. Camila, fazer questões sobre um assunto e depois estudá-lo é válido como uma forma de folhear antes? O fazer questões, Camila, ele está ligado ao objetivo. O folhear, se você faz um folhear lendo algumas coisas, você está fazendo visão geral. Se você faz um folhear sem se preocupar em ler, você está fazendo uma leitura intuitiva. Mas tudo isso é estímulo. Laura, tem que ter visão do que está sendo dito no livro sem ler todas as páginas? Sim, Laura, a visão geral, que é o que eu estou falando agora, que você pode ler início e final, é para dar você saber o que está sendo falado. Para que isso? Quando o seu cérebro começa a ter um contexto, ele facilita o entendimento. Gente, lembre o seguinte. Vocês já tiveram a matéria de trigonometria na escola? Já ouviram falar disso? Trigonometria? Isso é dado no ensino médio. Agora não me lembro mais quando é que eu fiz. Então. Vocês já viram trigonometria? Vamos ver aqui que já está... Tá, sim, felizmente sim, tá. Muitos estão colocando que sim. E me diga o seguinte, vocês entenderam a matéria? Tipo, aquele que você... fala, isso aqui eu sei para que serve, né? Eu já sei como aplicar. Vocês entenderam a matéria? Estou vendo muitos não, só vi um sim aqui. E por que muitos não entenderam, Camila colocou, só decorei. Eu também, Camila, também só decorei. Apesar de depois ter feito engenharia. Por que muitos de vocês não entenderam e decoraram, memorizaram a informação? Porque não tinha referência. E o que é referência? O que eu faço com isso? Que isso é muito... Quando vocês fazem uma visão geral que está sendo proposto aqui, você começa a dar referência para o seu cérebro. E isso facilita o aprendizado. Muitas aulas que nós tivemos, o professor só focou nos detalhes, só passou informação, mas não explicou sobre conexão da informação com a vida. Qual a aplicação? O que eu vou fazer com isso? O fato de você não ter essa percepção, você acaba não entendendo. Não entendendo, você decora. O ato de fazer visão geral, como eu estou falando aqui, é você começar a criar esse contexto. Começar a perceber, puxa, isso aqui pode ter tal aplicação, isso aqui eu acho que pode ter certa conexão aqui com a minha vida. Aí você já começa a criar um estado que vai facilitar o seu entendimento, o seu aprendizado. Então esse é o uso da visão geral. Deixa eu ver isso aqui. Jair. Estamos falando muito em leitura, estudo informativo, de estudo informativo e a ficção. Como estabelecer um objetivo e usar a fotoleitura nesse gênero? Jair, para mim, novamente, o livro em si não é importante. Se é um livro, uma constituição, se é um livro de uma ficção, um romance, se é um livro de matemática, para mim isso não é importante. O importante é o que você quer. Eu posso pegar um livro de ficção e eu tenho como objetivo prazer. Eu mesmo estou lendo um livro recente aí Nossa, fugiu o nome.
do autor, tá? É um livro de ficção, né? Eu gosto, estou lendo normal, tá? Porque a leitura é normal que vai me dar esse prazer. Porém, se você pega o mesmo livro, aí a gente vai mudar o contexto, e esse livro é um dos livros que cai no vestibular, de um vestibulando, que faz parte dos 15 livros lá da matéria literatura, e você sabe que você não pode gastar 10 horas com cada um dos livros, você tem que ler de outra forma. Você não pode ler tudo, buscando prazer, gastando 10 horas, 15 horas. Porque você tem esse livro e mais 15 matérias para estudar. O que se quer? Qual o objetivo? Puxa, eu quero um resumão. Quero saber o que está acontecendo em contexto. Então, o método, ele cabe aqui também. Porque com o que eu estou falando aqui, é possível extrair um resumo de um livro de ficção em pouco tempo, sem precisar ler tudo. Óbvio que isso não vai dar prazer, mas vai dar o resumo. Então, por isso depende do que se quer com o material. Mas se eu quero prazer, eu vou ler. O método, ele não substitui a leitura, porque tem momentos que é necessário mesmo ler tudo, ler com calma, né, gastando tempo. E tem outros momentos que não é. E aqui ele está oferecendo. E o que eu faço quando eu não tenho tempo? Tá? Pedro, Aras, detalhe mais essa técnica de leitura intuitiva. Eu acho que eu já detalhei, viu, Pedro? Porque, como eu falei, ele é só um folhear. Novamente, entenda aqui, né? Talvez ele está havendo uma expectativa de vocês terem consciência do inconsciente. Não tem isso. É uma experiência inconsciente, a chamada leitura intuitiva. Por isso que eu falo, só folheie, não se preocupe em ler, apenas folheie. Brinque, folheie. Nem se preocupe com figura, apenas folheie. Isso cria um estímulo, porque o seu cérebro capta informações no nível inconsciente. Ele capta informações no nível subconsciente, no nível subliminar. Ou seja, nem comparando você consegue perceber no subliminar. Então nós temos essa capacidade. Ele capta e processa. Você só vai usar esse processamento. Óbvio que você tem que encaixar isso dentro de uma necessidade, por isso de objetivo. E é necessário depois você ter consciência. Aí que entra a visão geral, como eu estou falando aqui, que é o que está no início e final. E depois você vai para aquilo que eu chamo do detalhamento. Que é o quê? Ler o que você quer. Achar as respostas para as suas perguntas. Se você está usando as perguntas como seu objetivo. Achar as informações relacionadas ao seu objetivo. Aqui vai entrar a leitura, mas é uma leitura focada. Só vou ler o que me interessa. Só vou ler o que eu preciso. Lógico, aí tudo vai depender, quanto se vai ler, quanto tempo vai gastar, tudo depende do que se quer. Alguém que está estudando para concurso público, tá, não vai fazer esse detalhamento em 15 minutos. Alguém que só quer uma informação, de pontual, em 10 minutos acha o que quer. Não vai perder tempo. Mas perceba, é uma sequência de ações que vai gerando estímulos diferentes no cérebro, onde qual vai ser o resultado final desses estímulos? Entendimento. Aprendizado e retenção da informação escrita. Que é o oposto que muitos de vocês estão passando hoje. Que é tentar pegar o livro e começar a ler do início e final, tudo que está lá, mas só que leitura mexe com memória de curto prazo, você lê e esquece, lê e esquece, lê e esquece. Isso gera frustração. Aqui eu falo, esqueça a leitura, foque no que você quer. E depois o que você faz? Siga esse roteiro. Porque você vai criando mais estímulos para gerar mais aprendizado e retenção. Sei que estão vindo outras perguntas aqui, deixa eu descer um pouco mais. Pedro, para onde olho durante a leitura intuitiva? Pedro, tenta olhar as duas páginas ao mesmo tempo, sem mexer os olhos. Fabrício, professor,
Por que a crítica da fotoleitura? Porque algumas pessoas alegam ter dificuldade de ativar a matéria fotolida. Fabrício, porque as pessoas têm uma ideia errada. E você já colocou isso, né, na forma como você escreveu. Ativar a matéria fotolida. Não tem isso. O que tem é, você estimula o seu inconsciente. Se está gerando aprendizado ou quanto está gerando de aprendizado, não dá para saber só com isso. Mas tem um estímulo. E quando aí você volta para o livro e trabalha com o consciente. Ao lidar com o consciente, qualquer informação que ficou retida no inconsciente começa a aflorar. Não é ativar, é você aflorar informações que estavam retidas ou ficaram retidas. Como nem sempre tudo fica retido, talvez a pessoa ache que não está dando certo. Mas não, está dando certo sim, porque ela está te ajudando no seu entendimento consciente. As pessoas que não entenderam o método. E por que não entenderam? Porque elas olham o método ainda com um paradigma antigo. Esse método não funciona se você tentar fazer como você faz hoje com leitura. Tem que pensar de uma forma diferente. Como saber o que é importante se ainda não li? Boa pergunta, Patrícia. A visão geral ajuda nisso. Quando você pode, vamos dizer assim, você pega um livro que você não sabe nada, ou sabe muito pouco. Você não sabe bem o que você quer deles, não tem objetivo. Quando você faz a visão geral, você começa a perceber o que ele está te oferecendo. Daí você pode estar estabelecendo alguns objetivos ou perguntas. Tá? Fabrício, eu fiz o curso de fotoleitura. Também li o livro do Paul Chile, porém não consigo ativar a informação fotolida. Por quê? Você fez o curso comigo, Fabrício? Porque a minha resposta aqui é: provavelmente você não tem claro o que você quer. Você não tem um objetivo claro. Se você não tem um objetivo claro, você não consegue perceber quando a informação está aparecendo para você. Uma das situações pode ser essa, mas precisava entender um pouquinho mais o contexto que você está me colocando. Laura, como estudar para concurso com esse método evolutivo? Sempre ler e trazer para a vida hoje? Laura, para quem está estudando para concurso público, que realmente é uma situação que eu chamo de uma situação limite, porque é muita, mas muita informação, eu acho que a maior dica que eu posso dar para você é: seja guiado pelas suas dúvidas. Seja guiado pelas suas perguntas. Quando você for estudar, não pense na matéria. Tudo bem, sei lá, de repente é direito constitucional. Só para dar um nome aí que eu não conheço direito. Mas não pense, eu vou estudar direito constitucional. Você olha e fala bem, quais são as minhas dúvidas sobre o assunto direito constitucional? Ou alguma parte específica dele. Isso vai te dar foco e você vai começar a ganhar mais tempo. Jair, li o livro do Paul Chile e o mesmo faz referência a uma técnica chamada leitura sintópica. Sim, faz. Leitura sintópica ou comparativa implica a leitura de muitos livros sobre o mesmo assunto, pondo-os em... Bem, você não terminou aqui. A leitura sintópica é uma forma de você fazer pesquisa, onde você tem uma necessidade e você trabalha com vários livros, não ao mesmo tempo, mas um pouco em um, depois um pouco em outro, mas sempre abordando o mesmo assunto, sempre o mesmo objetivo, que é uma técnica muito legal, por sinal. Pedro, quanto tempo antes de virar a página? Provavelmente você está falando da leitura intuitiva. 1 segundo, Pedro, 1 segundo. Fabrício, não foi comigo que você fez o curso. Tá, então eu não sei o que foi ensinado para você, Fabrício, que a sua pergunta era sobre a negócio da ativação. Tá? Novamente, então, para mim, o que pode estar acontecendo, né, como falei antes, não está claro o teu objetivo. Tá? Patrícia, no detalhamento passo o olho e fixo mais no que me interessa? Exatamente, Patrícia. Você lê o que te interessa. Se você começa a ler uma parte do livro que não está ligado ao que você quer, pula, vá atrás do que é importante para você. E por que fazer isso? Entenda o seguinte, gente. Ler
é uma atividade que envolve memória de curto prazo. Ou seja, você lê e esquece. E não tem nada para fazer. Leitura é assim. Leitura é assim. Você lê e esquece, porque envolve memória de curto prazo. Agora, o que você pode fazer para criar memória de longo prazo? Mesmo com leitura. Aí que entra o objetivo. E entra uma outra coisa, que é aquilo que é a resposta que eu vou dar agora para a Patrícia. Tá? Com objetivo, e envolve você selecionar a informação. Porque o cérebro, no nível consciente, ele é limitado. Então você tem que ter o foco. Só vou ficar naquilo que é importante para mim. Quando você faz isso, você começa a ter mais retenção daquela informação. Quando você fica só focado em uma coisa, você consegue absorver mais aquela informação. E traz então a informação para a memória de longo prazo. Fabrício, o ensinamento foi baseado no livro do Paul Chile e eu tenho certa absorção do conteúdo, porém não o suficiente para realizar uma prova de mestrado ou concurso público. Por quê? Seguinte, Fabrício, tá? Teria que estar conversando, que pode ter muita coisa aqui acontecendo. Primeira coisa, o que eu estou ensinando aqui para vocês, dentro do pequeno tempo que nós temos, ele tem como base o método do Paul Chile. Porém, o que eu ensino é diferente do Paul Chile. É uma visão que já é minha nesses 18 anos de estudo e uso desse método. Para mim, o Paul Chile tem a maneira como ele ensina tem algumas deficiências, porque eu acho que ele não rompeu totalmente aquela barreira que é da mudança de paradigma. E eu creio que é isso que está te atrapalhando, porque tem uma mudança de paradigma que não é muito clara no livro do Paul Chile. E eu comecei, por isso que eu mudei o nome do curso. Não chamo mais de fotoleitura ou fotoreader, eu chamo de leitura 2.0. Porque já é uma visão minha do método dele, que envolve uma mudança, eu deixo muito mais claro a necessidade dessa mudança de paradigma. Pode ser essa dificuldade que você está tendo, e a outra dificuldade foi o que eu falei antes. Talvez o seu objetivo não está claro. Bem, gente, só mais alguns slides aqui para a gente estar encerrando e a gente continua com as perguntas. Então o método é isso. São várias etapas, mas são etapas que têm como base a forma como nós aprendemos. E junto com essas etapas, de objetivo, estado melhor, leitura intuitiva, visão geral e detalhamento, envolve também uma técnica de anotação, que é um mapa mental, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. O mapa mental, vou dar só um exemplo, é uma forma muito mais criativa, muito mais divertida de anotar informações, que envolve desenhos, cores, poucas palavras, que tem essa forma como está aí na tela, criado pelo Tony Buzan, como o Jair colocou aqui. E qual a vantagem disso? Pela essa forma tão diferente de fazer a anotação, você está criando mais estímulos. Ao criar mais estímulos, você tem mais retenção, você tem mais entendimento de informação. Então ele é um recurso, nós temos aqui algo que envolve leitura, e junto com a leitura você cria um estímulo diferente que é anotar. Aí sim você está realmente, eu diria, fechando tudo, conectando tudo para ter o entendimento que você busca. Pedro, como fazer um mapa mental sem ler? Com o método que eu estou explicando aqui, você monta um mapa mental facilmente. Agora, ler tudo, você pode também, mas aí a gente entra naquele outro problema, Pedro? Falta de tempo. A gente está focando aqui como poder lidar com as informações que vocês têm dentro do tempo que vocês dispõem. E com entendimento. E o método é isso, gente. Tá? O método é um método para dar mais aprendizado em pouco tempo. Em menos tempo. Que vocês gastem menos tempo do que vocês estão gastando, o que vocês gastam hoje. E como isso é possível? Porque ele tem como base a forma como nós aprendemos.
ele traz flexibilidade, ele traz foco. E é natural, porque a base dele é a maneira como nós aprendemos. Esse método, né, ele não é um método de leitura, apesar do nome, mas é um método de aprendizagem. É um método onde você vai focar no seu entendimento, lendo como você aprende. Né? Lendo aqui entre aspas, porque são visão geral, detalhe, lidar com o inconsciente, objetivo, tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Né? Com objetivo, estado melhor, inconsciente e usando o consciente, do todo para o detalhe. Esse método, né, ele é um novo paradigma. É uma nova forma de lidar com a situação de pouco tempo e muito o que ler. Um método que vai te ajudar a sair desse estado de desespero que muitos se encontram para um estado, né, de empoderamento, de eu posso, eu consigo. É óbvio que tem esforço, não é mágica, aqui eu não estou oferecendo mágica aqui para ninguém, mas sim uma forma muito mais inteligente de estimular o seu cérebro junto com esse ato de ler. Jair, ao criar imagens a partir de tudo que leio, melhora a minha retenção? Se for o caso, por quê? Sim, Jair, melhora a retenção se você cria imagens associadas à informação que você está lendo. E por quê? Porque você está criando um estímulo diferente dentro de você. O fato de você visualizar, gerar imagens, você é um outro tipo de estímulo. E como o aprendizado está ligado a estímulo, então por isso te ajuda. João, professor, apesar de não ter praticado, eu prefiro a leitura dinâmica. É mais real. Praticou, aprendeu. Este parece utópico. João, né, entendo o que você está falando. E por que parece utópico? Porque vocês não têm referência. Que vocês nunca usaram isso. A leitura dinâmica, por que ela parece mais real? Porque ela está muito próxima ao que vocês já fazem. O ponto é, está funcionando? Continue que se está funcionando. Agora, se não está funcionando, precisa algo além. E isso que eu estou oferecendo, algo além. Patrícia, quando eu não tenho conhecimento do conteúdo do livro, posso fazer a visão geral para depois fazer o objetivo? Pode, Patrícia. Pode e deve. Érica, nos veremos no curso de Cornélio Procópio. Legal, Érica. Que depois eu vou estar falando quando é que eu vou ter tendo esse curso. Um deles vai ser em Cornélio Procópio, que é no Paraná. Deixa eu terminar essa parte. Tá? Já colocando, vou ter uma turma agora em Brasília, né, que nós somos 9h25, em Aracaju, São Paulo e em Cornélio Procópio. Né? Essas são minhas últimas turmas desse ano. Depois só em 2014. O valor no geral desse curso é R$1.000, né, com desconto de pagamento à vista, e também trabalho com cartão de crédito. Dependendo da cidade, que é o caso de Cornélio Procópio, devido às condições que eu estou conseguindo lá, eu estou com um preço mais baixo. Né, mas quem depois quiser saber qual o preço, depois entre em contato comigo. O que é ensinado nesse curso? Foi tudo que eu falei aqui, mas óbvio que com treino, né, a gente se treina cada uma das estratégias, né, com livros e artigos. E como o meu foco é que todos aprendam a usar, após o curso eu dou apoio para todos os meus alunos. Apoio tirando dúvida por e-mail e fazendo 2 sessões de coaching. O que é isso? São encontros virtuais, onde eu vou estar ouvindo meus alunos, sabendo o que está acontecendo, sabendo as suas dificuldades e poder estar orientando essas pessoas para poder conseguir a melhor solução para as suas dificuldades. É uma sessão primeiro em grupo e outra uma sessão individual. Eu tenho certeza que vocês não conhecem nenhum outro tipo de curso que oferece apoio após curso. Muitas das dificuldades das pessoas vêm depois de um curso. Por que vem depois de um curso? Porque ela está sozinha. E de repente começa a ter dúvidas, não sabe como fazer. E eu não quero que as pessoas tenham dúvidas. Eu quero tirar dúvidas de todas as pessoas.
de todos os meus alunos. Para a gente estar encerrando, depois fazer mais algumas perguntas rapidamente. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. O fato de você começar a pensar de uma outra forma, você nunca vai voltar a pensar da forma como você pensava antes. Porque quando você consegue ter uma experiência que enriquece muito mais a sua vida, você não volta para trás. Isso que Einstein está falando. E é isso que o método está te oferecendo em relação a esse assunto que é aprendizado e leitura. Entendam, vocês são capazes. O que eu estou falando aqui, ele é possível porque essa capacidade de processar informação vocês já têm. Eu não estou ensinando, eu só estou aproveitando algo que vocês já têm. Para que vocês consigam realmente o sucesso que vocês estão buscando. Ou no seu estudo, ou na preparação para um concurso público, ou no seu desenvolvimento profissional. Para o que seja. Um sucesso que exige um aprendizado mais rápido. Pelo menos isso que eu estou querendo oferecer. Um aprendizado mais rápido usando a leitura. Depois, se quiserem entrar em contato comigo, aqui está meu telefone, o meu e-mail, o meu site, para quem ainda não conhece. E agora eu vou responder mais as últimas perguntas, tá? Que já são 9h30 quase. Fabrício, quando que sai o curso online de foto de leitura 2.0? Fabrício, isso eu não sei. Eu quero fazer, um objetivo que eu tenho, mas eu ainda tenho dificuldades de estar transformando vários dos exercícios que eu faço num curso presencial para um formato online. Isso ainda não achei uma solução para isso ainda. Mas vai sair um dia. Tá? Robson, o que tem de melhor no método leitura 2.0? Quais são os seus diferenciais? Os seus diferenciais, Robson, primeiro, é você usar a leitura para aprender. O diferencial dele é o foco do aprendizado. Eu não estou preocupado com ler, estou preocupado em entender e aprender. Esse eu acho que é o principal diferencial. O outro diferencial do método, Robson, é que se tem apoio durante e após curso. Você não vai ficar solto depois que você terminar. Você pode estar tirando dúvidas comigo sempre que precisar. Né? Dúvidas por e-mail e nas sessões de coaching que quando a gente for fazer. Laura, você pretende vir para o Rio Grande do Sul, Uruguaiana? Laura, para eu ir para uma cidade, fora aquelas que eu costumo ir, eu preciso de um grupo de pelo menos 8 pessoas. Se você conseguir esse grupo, a gente conversa e a gente marca uma data para estar indo para a Uruguaiana ou qualquer outra cidade do Rio Grande do Sul. Aliás, isso vale para qualquer cidade do Brasil. Que foi o caso de Cornélio Procópio. Tem uma pessoa lá que entrou em contato comigo e conseguiu um grupo e eu estou indo agora no início de dezembro. Né? Porque ele conseguiu as pessoas. Jair, muitíssimo obrigado por essa aula tão proveitosa. Crie mapas mentais para digitar os pontos principais. Sim, isso aí. Muito obrigado também, Jair. Érica, também muito obrigado. Eduardo, também muito obrigado. Thaís, também muito obrigado. Pedro, ficamos muito tempo na introdução e ficamos pouco tempo na técnica. Isso poderia ser revisado na próxima palestra. Obrigado pelo feedback. Calma aí que eu pulei aqui. Fabrício, um livro... Desculpa, eu não entendi o que você colocou aqui. Em quanto tempo um aluno consegue absorver o conteúdo de um livro de 90 páginas? Fabrício, a sua pergunta, para mim, está ligado ao paradigma antigo. Novamente, eu não me preocupo com o livro. Eu me preocupo com o que eu quero do livro. O que eu quero absorver do livro. Porque dependendo do que eu quero de um livro, como já aconteceu várias vezes comigo, 2, 3 páginas do livro já foi mais do que suficiente. E outras situações que eu precisei de muita coisa que estava no livro. Então, por isso que, quando você me faz essa pergunta, ela não faz sentido. Eu preciso saber o que você quer, qual o objetivo. Porque o meu foco é o objetivo e não o livro. Obrigado novamente, Camila, Érica.
Últimas perguntas para a gente terminar. Patrícia, quem sabe no ano que vem nos encontramos em uma palestra no Paraná. Sim, eu pretendo voltar para Curitiba. Fazer o que, Fabrício? Eu não entendi. Me completa a sua pergunta, por favor. Rafaela, uma palestra vende uma ideia. Então a proposta... sim, a Rafaela está falando do Pedro, tá? Que também isso é uma das funções dessa palestra. Aliás, para dar uma aula do que eu estou falando aqui em 1 hora, eu dei muita coisa que vocês não têm ideia do quanta informação eu passei para vocês. Mas em 1 hora é o máximo que eu posso estar dando. Cara, meu filho está no colegial e se queixando... E se queixa, desculpe, juntou 2 palavras, né? Obrigado também, Carla. Rob, só mais um detalhe. O que é estar focado e concentrado? Focado e concentrado, Rob, é você saber o que você quer. E quando você está... E você percebendo que aquilo que você está fazendo, por exemplo, lendo, está ligado ao que você quer. Aí você tem foco e concentração. Bob, leitura 2.0 pode ser utilizado por qualquer faixa etária? Qualquer criança já alfabetizada, Bob, né, tem que estar alfabetizado. Certo que qualquer criança, quando ela está iniciando, ela tem que aprender a leitura, ela tem que adquirir uma agilidade com leitura. O método, eu diria, que ele é mais recomendado para a partir dos 12 anos. Porque aí com essa idade você já pode ir introduzindo alguma dessas estratégias, não num formato tão formal, para uma criança, para ela entender que tem o ler e tem o entender. Ela tem essas 2 percepções. Aí você pode estar ensinando. Aí acho que é melhor a partir dos 12 anos. Laura, muito obrigado, cresci muito com a sua aula. Obrigado também. Esperei outros cursos ansiosos. Boa noite, obrigado. Daniela, cada vez que vejo suas palestras fico encantado. Obrigado, Daniela. Continue sempre com esse trabalho, tá? Muito obrigado. Fabrício, objetivo, passar, memorizar o livro para ser aprovado no concurso. Bem, Fabrício, eu sinceramente, esse objetivo te motiva? Não me parece um objetivo que vá motivar. Eu acho que você tem que ser, você tem que ser mais específico. O que é? Que informação você quer saber? Que informação que você quer entender? Eu, sinceramente, acho que o teu objetivo, memorizar o livro, não está te ajudando. Porque a sua tendência é querer ler tudo e você não tem tempo. Bem, gente, a gente realmente já avançou bastante do nosso tempo, já são 9h35, né? Então, muitos aqui estão mais dando os parabéns. Eu também agradeço muito a presença de vocês. E vocês podem depois, gente, podem me mandar, vocês podem mandar e-mail para mim que eu respondo as suas perguntas, eu continuo respondendo. Essa palestra foi gravada, amanhã eu devo fazer a edição e depois eu vou estar disponibilizando o link para vocês assistir de novo, ver alguma parte que perdeu, ou mesmo passar para alguém que não conseguiu assistir. Gente, eu desculpa ter avançado tanto assim no tempo, mas também muitas perguntas. Eu agradeço muito a presença de vocês, mas realmente muito mesmo, gostei muito. E quem sabe eu posso encontrá-los pessoalmente um dia desses. Tá? Gente, tenham uma excelente noite. Tá? Qualquer dúvida, Fabrício, escreva para mim, tá? Escreva para mim, tá? Tenha uma excelente noite, um bom descanso. Muito obrigado.